Bem, queria saber se você já está aí com tudo organizado para a nossa aula de História. Você sabia que quando você está estudando, quando você está pensando aí no seu investimento em relação aos seus conhecimentos, daqui a pouco você vai crescendo, e aí muita coisa do que você faz agora, hoje, com a idade que você tem, vai ter lá no seu futuro, um reflexo. Aquilo que você faz agora, com certeza vai ter uma consequência lá no futuro, espero que seja boa. E nesse sentido a gente diz o seguinte: nós somos sujeitos da história, não só aquelas pessoas que a gente vê nos livros, mas nós também fazemos parte da história. Bem, hoje a gente vai falar sobre os sujeitos da história. E aqui a gente logo pensa, lá naquelas coisas antigas, naqueles fatos que ocorreram, que estão nos livros, que estão aí nos documentários. São coisas importantes, mas não menos importantes, a história que cada cidadão vai construindo ao longo de sua vida. Então, somos todos sujeitos da história. Bom, a primeira coisa é saber o seguinte, estudar as experiências e também as interações humanas no decorrer dos tempos é trabalho do historiador. Então, existe, uma profissão direcionada a esse estudo. É o chamado historiador. Ele é quem vai avaliar, se aprofundar de acordo com os fatos, com as épocas, e aí vai ter toda uma forma especial para registrar cada fato. Mas a gente tem que saber o seguinte: esse objeto de estudo é resultado de ações de todas as pessoas, Todo mundo faz a história. A história acontece em todos os lugares. A nossa visão tem que ser essa. Em todos os lugares a história acontece. Então é o seguinte: todos nós somos sujeitos da história e somos parte viva da história. Todos nós somos, A história é muito maior do que personagens que aparecem nas páginas dos livros. A história é muito maior do que somente aqueles grandes heróis, que nós estamos acostumados a conhecer, a valorizar. Nós devemos, na verdade, valorizar toda e qualquer experiência, porque assim como um personagem importante do livro, todas as outras histórias são importantes. E todas as outras histórias, elas também podem ser fontes de reflexão. Elas podem ser fonte de reflexão sobre o presente, sobre o passado, Ninguém mesmo faz a história sozinho. Nós temos algumas fontes históricas, é claro. Como nós vimos, temos os historiadores. E por muito tempo, a gente teve apenas textos escritos oficiais e autenticados por algum governo ou autenticados por alguma autoridade. Somente essas fontes eram consideradas fontes históricas, porque acreditava-se que apenas eles é quem tinham dados confiáveis para se conhecer o passado. O passado, como realmente aconteceu, somente eles eram capazes de relatar. Mas, com o tempo, houve uma mudança nesse pensamento. E aí começaram a ser consideradas outras fontes, qualquer vestígio deixado pelas sociedades humanas. Outros objetos também passaram a ser estudados, passaram a ter valor para estudar-se o passado. E aí não só mais esses documentos, que fossem autenticados por autoridades, passaram a ser fontes confiáveis. Começou a se ter uma outra visão sobre as fontes históricas. E nós aqui já podemos observar,
alguns documentos escritos, né, que talvez tenham sido realmente, após serem escritos, né, autenticados por algum governo e autoridade, isso continuou, né, até hoje a ter valor. Mas outras fontes, né, outros achados, outros materiais também começaram a ser utilizados como fontes históricas. E aí essa noção permanece até hoje em dia, mas atualmente, né, essa ideia já foi tomando um outro rumo, foi sendo ressignificada. E aí, atualmente, né, além de se considerar os objetos, né, os lugares, essas fontes escritas, a gente tem um questionamento. Atualmente, né, as pessoas podem contestar, né, quando elas se deparam com as informações. Nesses objetos de estudo hoje em dia, eles também são fontes, né, de reflexões. A gente observa quem foi que escreveu aquilo assim, aquele documento foi escrito assim por que tipo de povo, né? Só existe essa versão da história, né? O que as pessoas queriam quando escreveram aquele, né, aquele tal documento. Atualmente é possível essa ideia de contestar, né, o que chega, né, como fonte histórica, como documento histórico. E aí, a partir dessa ideia, né, também as pessoas que não têm acesso a essa forma de controle a partir de documento oficial, né, atestado por um governo, que geralmente o que acontece, né, uma certa classe social, aquelas mais ricas, é que tem esse acesso. Nessas fontes, elas são feitas por classes sociais mais altas, e aí os pobres acabam sendo esquecidos, a fala deles às vezes, né, acaba não aparecendo. Então, a partir dessa ideia, as demais classes sociais também tornaram-se objeto de estudo. Nós temos alguns tipos de documentos históricos. Né? Temos documentos chamados documentos escritos, que são tipos de documentos históricos, né? E podem ser livros, podem ser jornais, podem ser bilhetes, né? Narrativas pessoais, podem ser livros com lendas, orações, né? Enfim, qualquer tipo de registro que seja escrito por alguém pode ser considerado como uma fonte histórica. Temos também documentos não escritos, que podem ser considerados fontes históricas. E aí, esse tipo de documento corresponde ao que chamamos infográficos, que são materiais orais, imagens, né, desenhos, cartazes, fotografias, né, medalhas, músicas, rótulos, até mesmo filmes, né, documentários. Tudo isso podem ser também hoje considerados documentos históricos, né, chamados os documentos não escritos. Qualquer um que não tenha, né, a forma de uma fonte escrita. Temos também os chamados documentos arquitetônicos. Esses são as construções, casas, prédios, apartamentos, igrejas, até mesmo cemitérios, né? Estações de trem, pontes, né? Qualquer construção que possa ser estudada para descobrir sobre fatos, né, do passado. Esses também são hoje, né, chamados documentos arquitetônicos, considerados, né, documentos que podem ser documentos históricos. Então é isso, gente. Né? Sabemos agora que atualmente qualquer objeto pode ser usado para se estudar a história. Né? E essa forma de estudo não está presa, né, àquela ideia limitada, né, de apenas uma classe social.
Aí com isso, os historiadores, eles têm hoje em dia, né, essas 3 grandes categorias para serem chamadas aí de documentos históricos. Lá nas páginas 23, 24 e 25 você tem atividades para realizar, faça com bastante atenção. Deixo aqui a correção da atividade que ficou entre as páginas 18 e 19. E aqui a gente vai finalizando essas atividades. Faça a sua correção com atenção. Beijo. 1000 beijinhos para você com carinho.